aqui, eles vão tentar explanar para a gente o conceito do projeto de lei do ProRG, que é aquilo que a gente discutiu na última reunião. Então eu gostaria que vocês ficassem à vontade, a gente é bem informal, vocês podem vir apresentar, por favor. A Mariana é diretora, você pode fazer a apresentação. Senhores, boa noite. Eu sou diretora da Obrigada. Para mim é melhor falar sentada, porque eu estou cansando muito em função da gravidez. Isso é bom. Eu sou diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Meu colega Wagner é coordenador do Departamento de Controle de Uso do Solo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de ter uma chance de explanar os motivadores que a gente compôs esse projeto e exatamente o que está implícito nessa política que a gente implementou e uma parte do que a gente tenciona implementar, evidentemente, se houver o apoio de vocês. Eu vou fazer uma explicação do ponto de vista estritamente econômico e o meu colega Wagner do ponto de vista urbanístico. Então eu peço que os senhores considerem essas explanações de uma forma complementar, né? Até porque o foco da nossa secretaria ele é de trabalhar o empreendedorismo na cidade de Campinas, né? Quando nós assumimos a gestão em 2013, nós tínhamos um compromisso de trabalhar a desburocratização do município, principalmente processos de abertura de empresas que demoravam cerca de 6 meses para acontecer. Portanto, nós aderimos ao convênio do governo do estado que implementa o sistema Via Rápida. O sistema Via Rápida empresa, não sei se os senhores já tomaram contato, já ouviram falar, mas é um sistema em que a empresa ela consegue entrar, ela consegue todas as autorizações, bombeiros, CETESB, e inclusive da prefeitura, tanto para a Constituição quanto para fazerem alterações contratuais, né? Nós trabalhamos durante 2 anos na implementação desse projeto. De que forma? Fazendo reuniões com todas as secretarias, explicando o seu funcionamento, né? Vendo o que precisaria fazer em termos de mudança regulatória para que o projeto funcionasse a contento, né? Porém, nós sabemos que nós temos o desafio, né, de fazer o avião voar enquanto a gente o planeja. Isso faz parte, a gente não pode passar 4 anos só planejando, senão a gente não faz nada. Então nós implantamos esse projeto, e eu vou explicar a contextualização com essa lei. E toda empresa hoje que quer abrir em Campinas ou que quer fazer uma alteração contratual, ela precisa entrar nesse sistema. O que acontece? Ela passa por uma análise de viabilidade da prefeitura do ponto de vista de uso e ocupação do solo. Então, quem faz essa análise de viabilidade é a Secretaria de Planejamento, indicando zoneamento, e a Secretaria de Urbanismo, deferindo ou indeferindo. O que acontece e o que aconteceu foi o seguinte: empresas que estão se constituindo nos termos da lei de uso e ocupação do solo, se não estiverem ok, né, quiserem se enquadrar no zoneamento não permitido, são negadas, elas não podem nem abrir, né? Então, antigamente, o que acontecia é que elas podiam tirar sua inscrição municipal e funcionar irregularmente, né? Nós fizemos, inclusive, um levantamento. Hoje, existem 60 mil empresas nessa situação. Todavia, o nosso foco, quando nós pensamos nesse projeto de lei, são empresas pequenas, de pequeno porte, também chamadas de empresas de baixo risco. Essas empresas de baixo risco são consideradas, tanto pela resolução do CG5, quanto também pela avaliação que a Secretaria do Urbanismo fez, junto com o Planejamento e o Governo do Estado, são empresas que não envolvem transformação industrial, enfim, elas têm uma série de requisitos aí para serem empresas de baixo risco. Essas empresas hoje que entram via rápida, elas não são nem elegíveis até o alvará. E muitas delas, pelo nosso sistema hoje, não conseguem mais fazer nenhum tipo de alteração contratual porque a prefeitura simplesmente
né, no cumprimento da lei, não permite que ela faça nenhum tipo de alteração contratual. A consequência disso, agora eu estou fazendo uma análise do ponto de vista estritamente econômico, é que elas não conseguem fazer essas alterações contratuais, e eu estou falando em casos assim de, nós temos 18 mil casos, desses 18 mil é mais ou menos 50%, tá? 9 mil, ou talvez até 70, como o Wagner e eu estávamos falando, que ele tem acesso a todos os processos, dessas empresas que não conseguem nem ser elegíveis até o alvará. Isto posto, nós pensamos, tá, num projeto de lei que não é necessariamente vai conceder o alvará a todas essas empresas, mas pelo menos vai analisar caso a caso de empresas de baixo risco e verificar, bom, essas empresas podem ou não ter o alvará, né? Que hoje, todos esses casos que eu falei para os senhores são empresas que não estão conseguindo nenhum tipo de financiamento em banco e, enfim, estão tendo uma série de problemas de não conseguir fazer alterações contratuais em razão de serem bloqueadas na análise do zoneamento. Por um lado, isso é muito bom, porque hoje você tem a parte de finanças integrada com a parte urbanística, isso significa que você não pode abrir uma empresa nem emitir nota fiscal se ela não for permitida naquele zoneamento. Por outro lado, a nossa questão é, o que fazemos com as empresas hoje, pequenas, de baixo impacto, que geram, né, isso é uma estatística do Sebrae, que geram 90% dos empregos, né, especialmente numa situação de crise. Portanto, surgiu esse projeto de lei, né, que agora eu vou logo passar a palavra ao Wagner para explicar um pouquinho do ponto de vista urbanístico, né, inclusive as implicações para os senhores, mas o que eu queria deixar aqui que os senhores retivessem é, numa situação de 60 mil empresas, que pelo menos elas fossem elegíveis a terem o alvará. Não necessariamente terão, porque existe uma série de critérios que, inclusive, estão nesse projeto de lei, nós podemos explicar melhor, que precisam de fato serem cumpridos para que essas empresas possam ter alvará, mas não necessariamente todas, tá? Inclusive, as análises de indeferimento dos 18 mil processos que eu falei para os senhores, chega a cerca de 40% a 50%. Então, isso é feito de uma forma muito criteriosa e continuará sendo feito. O que nós pedimos é apenas a oportunidade dessas pequenas empresas pleitearem um alvará no âmbito desse projeto, que aí eu passo a palavra para o Wagner para dizer que de forma alguma concorre com o plano diretor ou com a lei de usurpação do solo, todavia há que de alguma forma se considerar o legado existente e a história pregressa aqui no município em razão de questões econômicas. Então, a minha explanação é estritamente econômica, e aí eu passo para o Wagner para complementar o que eu falei, depois me colocando à disposição para perguntas, questionamentos, modificações, enfim, coisas que a gente possa agregar aqui no nosso trabalho. Deixa eu só pegar a palavra para o instantinho.